Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Tô aqui no terceiro congresso da Abramilho e a todo momento a gente tem aquelas surpresas boas, né? Eu acabei de encontrar aqui com o Ronaldo Troncha, que é o presidente executivo da Abrazen, Associação Brasileira de Sementes e Mudas. E a grande surpresa é descobrir que ele é goiano. Como é que você está, Ronaldo? Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, Ronaldo. É um grande prazer estar aqui contigo, um grande prazer falar com o pessoal aí da Agroprosa e estar aqui representando o setor de sementes nesse tão importante congresso da Abramilho, o terceiro congresso deles, a cada ano mais pujante. Parabéns a toda a organização da Abramilho em relação à organização do congresso. Só voltar aqui um pouquinho no estado de Goiás. Você mora no estado de Goiás ou não? Na verdade, não. Eu moro em Brasília há 58 anos, mas a família é goiana e mineira, mas as propriedades ainda são em Goiás. Como é que você chegou na Abrazen? Eu trabalhei durante mais de 20 anos ligado ao Congresso Nacional, justamente nas legislações específicas do agronegócio, tá? E trabalhando também com grandes celebridades do legislativo brasileiro que vieram a fundar a Frente Parlamentar da Agropecuária. Dentre eles, o governador do estado, Ronaldo Caiado, o Moacir Miqueleto, que foi quem teve a grande iniciativa de levar a Frente Parlamentar da Agropecuária para uma casa onde a gente pudesse discutir e debater realmente as necessidades do agronegócio brasileiro, como muitos outros. Seria injustiça citar todos os outros e esquecer alguém, mas grandes celebridades do agronegócio, o falecido senador Jonas Pinheiro, que foi um grande baluarte também do agronegócio nacional, e tantos outros que se foram. Seria injustiça minha continuar citando alguns nomes e esquecer dos demais. Vou citar apenas esses três para fazer uma referência ao estado de Goiás e à estruturação aí da Frente Parlamentar Agropecuária e do Instituto Pensar Agropecuária, que é um instituto hoje que dá o subsídio para os parlamentares da frente, hoje composto com 59 entidades do agronegócio que sentam semanalmente para discutir as iniciativas, as necessidades e as oportunidades para o agronegócio brasileiro como um todo e da qual nós fazemos parte. Então, tive o enorme prazer de ser convidado para assumir a presidência executiva. Trabalhei na elaboração, junto com o deputado Miqueleto, que era o relator da matéria à época, na legislação de proteção de cultivares. Trabalhei também na legislação de sementes e, através do setor como um todo, por conhecer o setor como um todo, tive a oportunidade de ser convidado em 2020, no início de 2023, para assumir a presidência executiva, e hoje nós estamos já com 53 anos de existência da Associação Brasileira de Sementes e Mudas, da Abrazen, e temos representatividade no Brasil inteiro, em todos os tipos de sementes, mas também representamos o Brasil lá fora nas duas mais importantes instituições de sementes do mundo, que é a IESF, a Federação Internacional de Sementes, e também a Seeds Association of the Americas, a SAA, e com a qual, inclusive, estaremos realizando conjuntamente aqui no Brasil, durante 29 de setembro a 3 de outubro, um Congresso Internacional de Sementes e Mudas na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde já convido principalmente as grandes cooperativas do estado de Goiás a se fazerem presentes, mandarem seus representantes para verem as mais importantes inovações do setor de sementes no Brasil e no mundo, mas também os produtores rurais serão muito bem-vindos, agrônomos, técnicos, estudantes,
o Congresso está aberto a todos e é uma grande oportunidade estarmos realizando no Brasil o 10º Congresso Internacional da SAA. Tá? Vai ser um evento significativo. Inclusive, teremos a presença dos reguladores, que são os legisladores ligados ao governo, em relação a todos os países das Américas, desde a América Central, América do Norte e América do Sul, e também uma reunião com a academia, ou seja, a questão da edição gênica, e haverá uma reunião exclusiva da CNTN-Bio com esses reguladores, onde nós estaremos tratando desses assuntos de inovação na edição gênica no mundo inteiro. Qual você espera que será o grande legado desse congresso? É justamente essa oportunidade de troca de informações, de inovações, tá? De melhoramento genético em si, novas cultivares que normalmente estão sendo desenvolvidas no Brasil e em outros países. Eu tenho acompanhado e tenho procurado visitar a maioria dos sites de pesquisa dos obtentores de sementes no Brasil para ver as inovações, o que podem trazer de melhoramento para o produtor brasileiro. Nós temos aumentado muito aí o número de multiplicadores de sementes. Tive a oportunidade de visitar Rio Verde, de visitar Jataí, que são 2 grandes polos aí de desenvolvimento aí na região sul do estado, mas em todas as áreas do estado de Goiás e do Brasil como um todo, a área de sementes vem crescendo na sua produção, multiplicação e certificação. Então, o que a gente vem se empenhando é justamente para que o produtor rural reconheça a necessidade de trabalhar com sementes certificadas, que são as que trazem justamente as maiores inovações tecnológicas e o aumento da produtividade para o campo. Tá? Sem o risco de trazer novas pragas e doenças para o país. Disseminação dessas pragas podem ocasionar N problemas caso eles não usem sementes certificadas, que são as sementes piratas que a gente vem comentando. E com isso, agora em abril, lançamos juntamente entre a Abrazen e a CropLife Brasil a coalizão de combate à pirataria. É um efeito nacional de pesquisas que nós estamos fazendo em relação à utilização, comercialização e venda de sementes não certificadas ou sementes piratas ao longo do Brasil inteiro, e procurando esclarecer produtores, multiplicadores e o público em geral sobre a necessidade de você utilizar uma semente certificada e o aumento de produtividade, o aumento de empregos, o aumento de divisas, inclusive de impostos, que isso pode trazer para o país. Então, todo mundo sai ganhando quando se utiliza uma semente certificada. E, na maior das vezes, o que acontece para quem não utiliza uma semente certificada é o grande prejuízo de uma janela de safra e uma frustração de safra com todo um investimento em custeio que jamais poderá ser revertido. Então, a gente procura estimular a utilização dessa semente de qualidade no Brasil e no mundo. Tivemos, inclusive, o ano passado, num evento da ISF em Genebra, na Suíça, onde fizemos a denúncia na Organização Mundial de Comércio de sementes, inclusive comercializadas por plataformas digitais, pela internet, e que podem ocasionar, inclusive, grandes riscos para a defesa agropecuária do país. O Ministério da Agricultura, as agências de defesa agropecuária, a CNA e as federações da agricultura estaduais têm dado um grande apoio. Agradecemos o apoio do primeiro vice-presidente da CNA, o Zé Mário Schrimmer, de Goiás também, aí a toda essa situação que a gente vem preconizando. Ele é um grande incentivador aí do setor como um todo, do aumento de produtividade. A CNA é uma parceira impressionante, mas também a Federação da Agricultura do Estado de Goiás vem nos apoiando bastante. Então, com isso, queremos aumentar a produtividade para o produtor brasileiro e também o produtor goiano como um todo. Nós temos desenvolvido um grande papel
e significante papel aí na agricultura brasileira como um todo. Por que tantos produtores ainda questionam ter que pagar pela tecnologia, sendo que é um dos setores que mais investem em pesquisa, né, para obtenção cada vez mais de tecnologia, buscando altas produtividades? O que falta ainda para que o produtor, alguns, lógico, entendam a importância de se pagar por isso? Pesquisa custa caro, né? Justamente é o que a gente tem procurado esclarecer através dessa coalizão de combate à pirataria, mostrar para os setores como um todo, inclusive vou estar em Belém do Pará agora para um evento do Senagre, justamente mostrando para o segundo seminário de insumos agrícolas que está sendo realizado lá em Belém do Pará e para os representantes da cadeia de defensivos e produtores como um todo, a importância de você trabalhar com a semente certificada onde a tecnologia está embarcada. O que representa isso? A inovação, o ganho com isso. Eu comentei agora há pouco sobre a tecnologia embarcada na questão do milho. Poxa, o milho aumentou a produtividade ao longo dos anos de uma forma tão expressiva que nós estamos implantando 59 indústrias aí de etanol de milho, onde vamos poder aproveitar o DDG, a questão da soja, a questão do aumento da produtividade do arroz, ou seja, são todas as culturas onde estão havendo um grande investimento do setor como um todo, o setor sério, trabalhando com pesquisa e procurando entregar sempre a melhor qualidade e a melhor produtividade para o produtor. Ronaldo, parabéns pelo trabalho, pela Abrazen e pelo congresso também que vocês vão realizar. Será um grande congresso, esperamos contar com a sua presença lá, vou lhe mandar o convite e os produtores aí e acompanhadores do Agro e Prosa sejam muito bem-vindos também para se fazerem presentes. E estaremos aqui em Brasília, através da Associação Brasileira de Sementes e Mudas, abertos a dialogar e esclarecer tudo que a gente possa em relação à questão da área de sementes. E ressaltar que no estado de Goiás nós temos a Agrozen. A Agrozen fica em Goiânia, é a representante estadual do setor de sementes e mudas. E através do Rafael Louvozei, que é o diretor executivo, e do seu Aldino Rosso, que é o presidente da Agrozen, também estamos lá à disposição para atender todos os produtores goianos da melhor forma possível. Um grande abraço a todos, um grande abraço a você, Aldino, e contamos aí com a colaboração e a discussão com o setor com frequência. Muito obrigado, eu quero estar sim nesse congresso, viu? E é muito bom saber que temos um goiano à frente de mais uma grande instituição de grande representatividade. Conversei com o Ronaldo Troncha, que é o presidente executivo da Abrazen. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Eu estou com Lucas Beber, que é o presidente da AproSoja Mato Grosso, que é uma das AproSojas que faz um trabalho hoje mais relevante em prol dos produtores rurais. Lucas, fala um pouco desse trabalho. Olha, hoje nós temos mais de 9 mil associados lá no Mato Grosso, né? O estado hoje com o maior estado produtor, 12,8 milhões de hectares hoje cultivados, né? Se fosse um país, a produção desse ano, Mato Grosso ultrapassa a Argentina, o terceiro maior do mundo, e utilizamos apenas 14% do nosso território. E o nosso trabalho é, de fato, mostrar ao mundo o que os nossos produtores fazem de bom, trabalhar por políticas que realmente tragam justiça a esses produtores, condições, né? Principalmente a sustentabilidade econômica, para que esses produtores possam
continuar na atividade. Então nós temos comissões temáticas como de política agrícola, que justamente articulam em Brasília, né, por políticas que viabilizem o setor, defesa agrícola, que atua também na pesquisa científica, né, e tem a sustentabilidade, que tem esse papel tanto de se promover estudos que comprovem, como também ter dados, informações para que a gente possa divulgar ao mundo, para mostrar que a nossa agricultura, de fato, com dados e números, é a mais sustentável do mundo. Porque sem ter a opinião pública do nosso lado e sem ela conhecer a verdade, nós também não conseguimos avançar em políticas. Aliás, falando em política, não é bem política, mas acaba sendo, vocês acabam tendo muitos problemas dentro do STF, né? Que traz uma insegurança jurídica muito grande, inclusive com pontos que já pareciam estar pacificados, né? Na verdade, hoje, quando eu falo política, é política de classe. E o STF faz parte. O STF ele é inerte, né? Mas quando alguém te processa, ele tem que julgar. Então, nós conseguimos uma grande vitória no nosso estado ano passado, que foi a lei que tratava dos incentivos fiscais para acordos comerciais que fossem impusessem restrições maior que a nossa legislação e o nosso Código Ambiental. E no caso, a moratória da soja se encaixa nisso. E nós conseguimos, a uma lei, de fato, derrubar a moratória. Porém, foi ajuizada uma ação pelo PCdoB, PSOL e Rede Sustentabilidade, alegando que a moratória da soja podia garantir o não desmatamento, que é uma mentira. O que garante o não desmatamento é o nosso Código Florestal, no qual o produtor de bioma amazônico preserva mais de 80% de área agricultável dentro da sua propriedade. Por lei, é isso de fato. E a moratória restringe a compra, fere a livre iniciativa do produtor, né? E, acima de tudo, o desenvolvimento social e regional. E nós conseguimos, através dessa lei, porém, com essa ação ajuizada, havia uma liminar suspendendo os efeitos. E agora, há menos de 15 dias, tivemos uma decisão monocrática do ministro Flávio Dino, reconhecendo a eficácia do artigo 2º, porém modulando que a partir de 1º de janeiro, ou seja, as empresas que em 1º de janeiro aplicarem a moratória e restringirem a compra de grãos do Estado, vão perder os incentivos fiscais e também concessão de terrenos públicos. Como que você vê o crescimento, o avanço da cultura da cana no Mato Grosso? Olha, a cana não é muito nosso foco, porém hoje ela economicamente não tem sido viável sozinha. Então, alguns lugares que há rotação com a soja e o milho, né, que se faz aquele trabalho para depois plantar a cana novamente, a soja se aproveita da matéria orgânica que a cana fixa durante os anos e, por outro lado, a soja é uma fixadora de nitrogênio que beneficia a gramínea. Mas hoje, né, o que a gente fala que é o grão de ouro é o milho, pela possibilidade de você produzir alimento e etanol também. Então o milho é o grande entrave para a cana ampliar no Mato Grosso, porque há uma viabilidade econômica maior e uma melhor operacionalidade, principalmente para micro, pequenos e médios produtores. Então, o etanol de milho vai acabar sendo um entrave para o avanço da cana em Mato Grosso. Qual é a grande defesa da ProSoja Mato Grosso hoje? Em todas as frentes, inclusive, né, nós temos trabalhos fortes em todas as áreas, no que diz a implantação de balança, peso bruto, moratória da soja, classificação, entendeu? Inclusive leis que possam prejudicar o nosso setor, distância de aplicação de defensivos, em tudo que for problema, tudo que é lei que vem para prejudicar o produtor, a ProSoja está atuando, inclusive atua, claro, na criação de leis que viabilizem e beneficiam o produtor, ou seja, ela é a legítima representante da porteira para fora. Aquilo que o produtor não pode articular sozinho, a ProSoja articula por ele. Lucas, parabéns pelo trabalho da ProSoja Mato Grosso. Obrigado e parabéns a vocês também, que levam um pouco desse nosso trabalho. Aliás, a ProSoja Mato Grosso é uma das que mais reconhece o trabalho da imprensa especializada hoje. Uma grande apoiadora. E parabéns por isso também.
Obrigado. Todo ano nós temos o prêmio de jornalismo que reconhece os melhores profissionais lá do nosso estado, né? Fomentando também que haja aquele interesse maior pelo setor, e eles, sem dúvida nenhuma, são a grande ferramenta para levar nossas boas práticas, porque a gente só consegue vencer na política, trazendo boas políticas para o setor, mostrando de fato, de verdade, as boas práticas que o produtor faz, mudando a opinião pública e fazendo com que ela apoie também o nosso sistema, a nossa produção. Muito bem. Conversamos com o Lucas Berber, que é o presidente da ProSoja Mato Grosso, aqui no 3º Congresso da Abramilho, em Brasília. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Nós continuamos aqui no Congresso da Abramilho e eu estou com o André Dobach, que é presidente da Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, que tinha antes o meu amigo Arioli. Tudo bem, André? Tudo bom, é o grande Arioli, que ainda continua lutando com a gente agora diretamente no Senar, né, no Senar ESG. Um prazer poder suceder ele aí na comissão. Qual é a grande luta de vocês hoje? A nossa comissão, ela é uma comissão muito ampla, né? Então todas as fibras, todas as oleaginosas, todos os cereais, né? Mas a gente busca uma representação do produtor e garantir o direito de propriedade. Mas as pautas principais da nossa comissão estão em cima de classificação, o respeito à qualidade da soja. A gente tenta melhorar a parte logística, nós temos toda a preocupação em colocar os grãos dentro do Brasil de uma maneira mais industrializada, para a gente tentar melhorar a qualidade de industrialização e também de exportação de todas essas culturas e, acima de tudo, todo o processo produtivo, desde o custo de produção, as técnicas de produção, as técnicas de inovação e sustentabilidade que passam pelo setor produtivo dentro e fora da porteira. Eu conversava com o presidente executivo da Abrazen, a gente falava de pirataria. Esse entra no escopo de vocês também? Com certeza a pirataria entra sob o seguinte ponto de vista. Quando a gente fala da pirataria em si, a gente corre um grande risco de levar coisas estranhas para dentro da fazenda. Então, dentro de um pacote de semente pirata, fatalmente vai vir uma daninha. Às vezes essa planta é uma invasora de outro país e a gente está levando para dentro da propriedade um problema que pode virar, de fato, um problema da nação e comprometer a segurança alimentar do país. Então, a pirataria é uma pauta que vem sendo falada recorrentemente. É uma preocupação do produtor manter os custos com royalty, os custos com licenciamento, de uma maneira a caber dentro do nosso custo de produção. Mas a CNA enxerga com muita clareza de que é muito necessário ter sementes certificadas, qualidade, propriedade intelectual, para que a gente consiga produzir dentro do país e evitar essa pirataria. É muito comum as pessoas, às vezes inocentemente, o cara vai em outro país, chega lá, vê um milho que ele achou muito bonito, né, um feijão que ele achou diferente, fala, nossa, eu vou levar e vou plantar na minha propriedade. Não é algo tão simples assim, né, André? De maneira alguma. Inclusive, existe um trabalho que não é só da nossa ponta, né, da CNA, em alertar, em conscientizar os produtores a não fazer isso, mas também dos órgãos de defesa sanitária e da própria fiscalização
aduaneira, né? Então a gente tem um rigor dos órgãos dos fiscais agropecuários que fazem essas fiscalizações aduaneiras no sentido de coibir esse tipo de ação, porque isso é um risco tremendo em colocar uma invasora, uma espécie exótica dentro do país. E dessa forma vieram pragas exóticas, plantas exóticas, o que fizeram um grande estrago para a gente, né? E até hoje a gente ainda tem que conviver aí com plantas daninhas, invasoras, pragas de outros países que vieram dessa forma aí, por um descuido de alguém que foi lá fora e viu alguma coisa interessante que quis trazer. Você citou a importância da segurança alimentar. Qual é o papel dos PULSES na segurança alimentar? Excelente. Eu diria o seguinte: nós precisamos de novas culturas para compor a matriz de rotação de culturas dentro do sistema de plantio direto. Ontem mesmo conversava com um grande mestre, o professor Juca Sá, que faz um trabalho belíssimo lá no Paraná, em Ponta Grossa, e ele fala do sistema de plantio direto. Um sistema de plantio direto ele só pode ser chamado desse jeito se ele tiver rotação de culturas. Rotação de culturas de inverno e rotação de culturas de verão. A gente não pode continuar falando soja no verão, milho na segunda safra. Soja no verão, algodão na segunda safra. Soja no verão, sorgo na segunda safra. A gente precisa ter uma matriz de culturas que sejam economicamente viáveis, que tenha seu papel. Às vezes as culturas são culturas de sequestro de carbono, acúmulo de biomassa, de bioenergia, culturas que vão fazer, por exemplo, o caldo grosso, que é o caso dos PULSES, né? Então a gente tem aí os feijões, grão de bico, ervilhas, lentilhas, enfim, todas essas culturas que muitas vezes têm uma demanda hídrica muito menor, se encaixa ali numa segunda safra, ou mesmo numa safra tardia, mas que é uma grande alternativa para esse binômio soja-milho, que foge dos princípios do sistema de plantio direto. Então os PULSES entram dentro desse contexto e principalmente puxando tecnologia. Você vê que com a introdução dos PULSES nessa discussão de rotação de cultura, a gente acabou abarcando a discussão da irrigação e de outras tecnologias de sustentabilidade puxada por novas culturas e que são necessárias para a introdução e para uma segurança alimentar no Brasil. Eu acho que a população precisa de conhecer mais a respeito, né? É um tema que ainda é um pouco obscuro para muita gente. Parabéns pelo trabalho e sua comissão é muito importante, viu? Muito obrigado. Com certeza o conhecimento é a chave do negócio. Nós na CNA estamos promovendo essas culturas, inclusive com um painel de viabilidade. A gente quer buscar parceiros para fornecer insumos, assim como produtores, para instalar essas culturas em suas propriedades e assim divulgar melhor a cultura. Obrigado e a nossa comissão segue à disposição. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.